Olá, meu nome é Cristiano Ferreira de Oliveira, sou do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, faço o curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, e vou falar só um pouco sobre o plantio e manejo da cultura do sorgo, com orientação do professor Milton Luiz da Paz Lima. O sorgo é uma planta de origem africana da mesma família botânica do milho, que é utilizada na alimentação animal, principalmente bovinos. Existem basicamente 4 tipos de sorgo: o granífero, sacarino, vassoura e forrageiro. O sorgo pertence à família Poaceae do reino Plantae e o gênero sorgo, e seu nome binomial é sorgo bicolor. O sorgo apresenta um papel essencial na agricultura de subsistência e na alimentação de milhões de pessoas, e por isso é considerado uma cultura de grande importância no mundo, com relação à produção de grãos, podendo ser também utilizado de forma de forragem verde ou silagem durante o período da seca, que é outono e inverno. O sorgo destaca-se como uma cultura alternativa na produção de forragem, devido às suas características de cultivo e valor nutritivo, além de resistência à seca. A produção é destinada principalmente para a produção de rações, em substituição ao milho, sendo uma alternativa para diversos estados brasileiros. Observação: ter o cuidado de não deixar os animais se alimentarem do sorgo jovem, ou também chamado de soca, que é um sorgo de uma estatura de até 1 metro de altura, devido à presença do ácido cianídrico. Caso isso ocorra, poderá surgir nos animais um princípio de intoxicação. O objetivo desse trabalho é para ter o conhecimento da cultura do sorgo, para saber indicar ao produtor quando ele tiver interesse em cultivá-lo, qual o melhor jeito de plantio, como manejar a cultura, que eu recomendaria ao produtor para que ele possa ter uma melhor safra. O sorgo granífero é um tipo de sorgo de porte baixo, a altura da planta até 1,70 m, que produz na extremidade superior uma panícula, que é o cacho, compacta de grãos. Neste caso, o principal produto é o grão. O sorgo sacarino é um tipo de sorgo de porte alto, a altura de uma planta superior a 2 metros de altura, caracterizada principalmente por apresentar calmo doce e suculento, como a da cana-de-açúcar. A panícula é aberta e produz poucos grãos. O sorgo sacarino pode ser utilizado na forma de silagem. O vassoura é um tipo de sorgo que apresenta como característica principal a panícula, de forma de vassoura. Tem importância regionalizada principalmente no Rio Grande do Sul, onde é o estado da fabricação das vassouras. O sorgo forrageiro é um tipo de sorgo de porte alto, altura de planta superior a 2 metros de altura, muitas folhas, panículas abertas com pouco semente, levando à produção de forragem e sua principal utilização é para silagem. O sorgo pode ser plantado de 2 maneiras: manual ou na plantadeira. É importante que, antes do plantio, o terreno esteja bem preparado e limpo. O plantio manual é feito em covas rasas, distantes uma das outras 20 cm, dentro de cada linha ou fileira. A distância entre as fileiras é de 80 cm, podendo colocar 6 sementes em cada cova. O sorgo é plantado, neste caso, com a plantadeira de tração motorizada, devidamente regulada e deixando cair 20 sementes em cada metro de sulco, no caso de plantadeira de 2 linhas em sulcos. Pode ser feito também com a matraca ou plantadeira de tração animal. É necessário uma média de 8 a 10 kg de semente para plantar 1 hectare da cultura do sorgo. A melhor época do plantio do sorgo é no início da estação chuvosa. O sorgo pode ser plantado por 2 processos básicos: convencional ou direto na palha. No processo convencional, o solo é arado, gradeado, esterroado e nivelado, enquanto que no processo de semeadura direta, o revolvimento do solo é realizado apenas na região de deposição de fertilizantes e da semente. O cultivo do sorgo, assim como qualquer outra cultura inserida no sistema de rotação de sucessão, necessita de condições mínimas de solos para que a cultura se estabeleça e se desenvolva normalmente.
Especialmente no caso da safrinha, é importante manejar adequadamente o solo para proporcionar um rápido estabelecimento da segunda safra, em que essa se desenvolverá em condições menos favoráveis, especialmente quanto à umidade do solo disponível no solo. Com esse enfoque, o sistema de plantio direto apresenta vantagens comparativas aos métodos adicionais de preparo de solo, que envolverão aração e gradagem, devido ao ganho de tempo que se consegue na implantação da cultura em sucessão, com menor consumo de energia e a maior infiltração da água, associando menor perda de evaporização, que resulta em maior conservação de umidade. O sorgo é uma planta de clima quente, apresentando características xerófilas e mecanismos eficientes de tolerância à seca. Possuem variedades adaptadas a diferentes zonas climáticas, inclusive as temperadas, que são as frias, desde que nesses locais ocorra uma estação estival quente com condições capazes de permitir o desenvolvimento da cultura. A cultura de sorgo apresenta melhor produtividade no plantio de verão, mas é na safrinha que ela apresenta melhor competitividade. A baixa produtividade deve ser o fato de geralmente ser cultivado em condições climáticas desfavoráveis, mas em condições de déficit hídrico medianos, o plantio no início da época da safrinha pode proporcionar produções satisfatórias. Desta forma, a cultura do sorgo pode ocupar a terra como uma atividade econômica, podendo gerar retorno econômico com baixo custo de implantação e condução da palha, além de promover uma boa produção de palha nesse sistema de plantio. O sorgo é uma extraordinária fábrica de energia, de enorme utilidade em regiões muito quentes e muito secas, onde se conseguem boas produtividades de grãos ou de forragem, cultivando outras espécies exigentes em umidade. Da emergência aos primeiros 20 dias de idade, a planta do sorgo é muito frágil, pois a semente tem pouca reserva de energia para promover o arranque inicial da planta, que é o lento até que o sistema radicular esteja bem desenvolvido e a planta passe a se nutrir do solo. A profundidade adequada e uniforme é importante para que se obtenha uma boa e uniforme emergência da cultura. Dos 30 aos 70 dias de vida, ocorre o estágio de rápido desenvolvimento do sorgo e acúmulo de matéria seca e de nutriente. Entre os 30 e 40 dias, inicia a fase de diferenciação floral, onde a planta deixa de produzir as partes vegetativas, que é o colmo e as folhas, e inicia a formação da parte reprodutiva, a panícula. Após esse período, inicia a fase de emborrachamento, onde há um rápido alongamento do colmo e da panícula, que se completa em torno dos 50 a 50 dias aproximadamente. A panícula emerge e entre 60 e 70 dias após a emergência da planta, dá seu florescimento. Esse é o período em que toda agressão, aplicação indevida de agroquímicos ou condições climáticas desfavoráveis, como interesse hídrico, afetarão a emergência da panícula e comprometerão a produtividade final. Após o florescimento, inicia-se uma rápida transferência de nutrientes acumulativos nas folhas e nos colmos para as panículas. Nesse estágio, a planta continua dependendo de um bom nível de água no solo para um bom enchimento dos grãos. A deficiência hídrica geralmente ocasiona chuchamento de grãos e queda na produtividade. Nesse período, os grãos passam do estágio leitoso para o estágio de massa dura ou pastosa. É o período ideal para a ensilagem da planta inteira. Com aproximadamente 90 dias após a emergência, a planta está fisiologicamente madura e com os grãos totalmente formados. No entanto, a umidade dos grãos está em torno de 25 a 40%. A planta já poderia ser colhida, mas com a necessidade de se fazer uma secagem artificial dos grãos. Esse ponto de maturação fisiológica pode ser observado através do aparecimento de uma camada preta ou no ponto da inserção do grão, na gluma ou palha que o envolve. Nos primeiros dias após a emergência, deve-se ter suficiente cuidado com insetos pragas subterrâneos ou de superfície, que atacam na região do coleto da planta. Deve-se também ficar
atento ao ataque precoce de lagartas das folhas e do pulgão verde, que em certas circunstâncias pode reduzir drasticamente o estande. Esse é o período de, caso necessário, fazer o controle de plantas daninhas. No período de 20 a 30 dias de vida da planta, inicia-se um rápido crescimento e a taxa de absorção de nutrientes do solo é acelerada. No caso de se optar por uma adubação nitrogenada e potássica em cobertura, esse seria o período de fazer a aplicação. Deve-se fazer a adubação na cultura do sorgo, podendo ser a adubação química, que é feita mediante recomendação da análise de fertilizante do solo. Na adubação orgânica, pode ser a aplicação de 10 a 15 toneladas por hectare de estrume de curral, que deverão ser incorporados na área de cultivo antes do plantio. O sorgo é uma planta muito semelhante à do milho, em alguns casos como nutrição, sendo muito utilizada na alimentação de bovinos na forma de forragem verde ou de silagem, mas também pode ser consumida pelas pessoas em forma de farinha, por exemplo. O sorgo possui várias variedades como sorgo granífero, que é para a produção de grãos, sorgo sacarino, que pode ser usado na forma de silagem, sorgo forrageiro, que é utilizado na forma de silagem ou pode ser usado como forragem, sorgo vassoura, que em algumas regiões é utilizado para fazer vassouras. O sorgo pode ser plantado de duas maneiras, manual na plantadeira. Pode ser plantado nos dois sistemas, o convencional, onde a terra é preparada, recebe tratos culturais, e o sistema de plantio direto, onde o revolvimento do solo é realizado apenas na região de deposição de fertilizante e da semente. A cultura do sorgo pode apresentar melhor produtividade no plantio de verão, mas é na safrinha que ela apresenta melhor competitividade.